Nós temos um tema muito importante aqui no encerramento da lição do trimestre, com a qual nós temos a lição 13, 28 de março de 2021. Nós, nesse trimestre, fizemos uso da revista da editora Betel, com o título Verdadeiro Pentecostalismo. E uma das principais premissas, ou das doutrinas levadas em consideração, creditadas nos dogmas da Assembleia de Deus, ou dos pentecostais, é a bendita esperança. Em outras palavras, é a segunda vinda de Jesus, que nós também denominamos de arrebatamento. No geral, os pentecostais fazem muito mais menção do termo arrebatamento do que da segunda vinda de Jesus. Mas a segunda vinda de Jesus e arrebatamento são a mesma coisa. O título da nossa lição é Voltados os olhos para a bendita esperança. Essa lição está fundamentada em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está afirmado aí em Tito, capítulo 2 e versículo 13. Nós temos, segundo o próprio autor da revista, o seguinte objetivo: voltar os olhos para a bendita esperança. Evidentemente, quando este autor diz voltar os olhos, é praticamente voltar o coração para a segunda vinda de Jesus. Em toda a cristandade, em todo o protestantismo, em todo o pentecostalismo, há muitas doutrinas. E as doutrinas são a maneira mais clara de expressarmos a nossa fé. O nosso credo, as doutrinas dizem claramente que cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos no Espírito Santo, cremos que Deus proporcionou um projeto, um plano para nos salvar, mediante a graça de Jesus Cristo, através da morte vicária e substitutiva do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós temos, entre tantas doutrinas, a doutrina da volta de Jesus. E a volta de Jesus é, entre todas as doutrinas, entre todos os temas, entre todas as discussões, a verdade mais inconteste. A volta de Jesus para os cristãos é uma verdade incontestável. É claro que alguns movimentos, alguns pareceres históricos, alguns escritos, algumas literaturas trouxeram e ainda trazem confusão para a discussão da volta de Jesus. Antes de entrar em algumas dessas discussões, a nossa revista ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico indica que breve o Senhor virá. O segundo tópico fala sobre a necessidade de vigilância. E o terceiro, vivendo com fidelidade. Então, como dito antes, há muitas discussões a respeito dessa questão. E aí eu gostaria de perguntar, com muita humildade, aos nossos irmãos, àqueles que assistem aí através das redes sociais da Catedral da Família, também em outros ambientes virtuais onde essa escola é divulgada, proclamada. Queria lhes perguntar: você acredita que Jesus de fato voltará? Você entende que a volta de Jesus é uma verdade incontestável? E aí uma pergunta mais próxima ainda seria se você aguarda a volta de Jesus. Crer na volta de Jesus é uma questão. Aguardar a volta de Jesus já é uma outra discussão. Então, falando em discussões, muitos propuseram, demonstraram muito interesse escatológico sobre a volta de Jesus. No estudo da escatologia bíblica, que é a ciência bíblica, ou estudo bíblico sistemático, lógico, coordenado, a respeito dos eventos últimos ou dos eventos derradeiros,
E aí nós temos muitos temas dentro da escatologia bíblica, como a morte, a ressurreição, o estado intermediário, o céu, o inferno, a grande tribulação, o milênio, as bodas do Cordeiro e também a volta de Jesus, que é o principal tema da escatologia. Jürgen Moltmann, um escritor austríaco, radicado na Alemanha e um grande expoente na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, Moltmann, conhecido como teólogo da esperança, ele diz que a escatologia não pode ser apenas o estudo das coisas últimas, mas é o estudo das coisas primeiras, das coisas intermediárias e das coisas finais. Então, Moltmann considera que a escatologia, o estudo da esperança, deve ser o centro da nossa fé cristã. Eu digo isso porque muita gente entende que escatologia, às vezes, se trata de um estudo desnecessário, um estudo apático, um estudo aterrorizante para uns, mórbido para outros, especulativo para ainda outros. Mas Moltmann diz que os olhos que devemos ter em relação à escatologia bíblica não é os olhos da especulação, nem os olhos do medo, mas os olhos e o olhar da esperança. Então, tudo que Cristo falou, tudo que os autores bíblicos falaram a respeito do futuro, da bendita esperança, do porvir, não é para nos atemorizar, mas é indicativos para que haja promoção da esperança nos nossos corações. Diga-se de passagem, a maior esperança é esta, a certeza que Cristo irá voltar. E essa certeza da volta de Jesus, ela deve suplantar os nossos corações, aquecer os nossos corações e, sobretudo, iluminar a nossa mente para que tenhamos uma caminhada cristã, uma vivência cristã, uma praxe, uma prática, um cotidiano de vida cristã que demonstre que, de fato, nós esperamos a volta de Jesus. Então, já houveram muitas discussões, e o que não falta são discussões desnecessárias, discussões fúteis, vis, totalmente voltadas a especulações no que se refere-se à escatologia. Antes da Primeira Guerra Mundial, um escritor chamado Lindsay, ele dizia que ali o evento da Primeira Guerra Mundial certamente marcaria o retorno de Jesus. Passou a Primeira Guerra Mundial e não houve o retorno de Jesus. Depois disso, aí já na década de 40, entre 1941 a 1945, outros escritores cristãos também começaram a dar prognósticos, a dar profecias, ou seja, apenas, não mesmo profecias, mas prognósticos de que Jesus voltaria ali em meados da Segunda Grande Guerra Mundial. Pois bem, veio a Segunda Guerra Mundial e aí Cristo não voltou. E naquela época já, muitos indicavam até mesmo quem seria o anticristo. Indicaram que Benito Mussolini seria o anticristo e Joseph Stalin seria também o anticristo e principalmente aquele líder máximo da União Russa Socialista Soviética, que era o Mikhail Gorbachev. Então a escatologia não se faz com irresponsabilidade, não se faz prognosticando ou tecendo especulações e falsas profecias. Nós devemos ensinar a escatologia porque é bíblico, mas ensinar a escatologia com os olhos na Bíblia, o coração na esperança e os pés no chão. Não adianta ficarmos envaidecidos ou ensimesmados, atuando muito mais como um guru escatológico do que como um expositor bíblico da esperança. Então, a história, ela mesma, com o seu arcabouço historiográfico, vai desmentindo muitos cristãos que especularam e que marcaram, inclusive, a segunda volta de Jesus. A boa parte da literatura, tanto cristã americana quanto cristã nacional, cristã brasileira, da década de 70 e 80, ficou embebida por essas especulações. As pessoas querem escrever, falar sobre escatologia de olho no noticiário.
de olho, por exemplo, no que está acontecendo no mundo. E não é assim que se faz escatologia. Escatologia se faz com os olhos no texto bíblico, na Bíblia. E aí, a cada momento, a cada aparecimento disso ou daquilo, ou de um novo evento mundial, as pessoas vão arriscando dizer que Jesus está voltando, voltará naquele ou no outro dia. Mas, enquanto cristãos, nós não temos nenhuma credibilidade, nenhuma autorização para marcar a volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus, usando até de uma linguagem que para mim é misteriosa, quando ele diz que nem os anjos, nem ele sabia, mas competia apenas ao Pai dizer o dia da sua volta. E aí, se o próprio Jesus não nos esclarece isso, se a própria Escritura não marca nenhuma data, inclusive o próprio Senhor Jesus, dialogando com os seus discípulos, ele chegou a mencionar que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, voltaria quando não estivéssemos esperando, quando não estivéssemos pensando na sua volta. E aí, sempre que há cataclismas, convulsões sociais, anarquias, grandes projetos da natureza, como terremotos, maremotos, aí as pessoas, nos momentos de desastres, de desencontros da natureza, elas costumam apelar para a escatologia, e aí já começam a pensar na volta de Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus disse que ele viria quando não estivéssemos esperando. Não é no tumulto, não é no momento atônito, não é no momento de perplexidade que nós estamos esperando que ele voltará, e ele já deixou isso bem claro. Então, nós temos que repensar a nossa prática sobre o sentido da esperança. Quando a gente lê, meus irmãos, por exemplo, algumas passagens de Zacarias, de Jeremias, de Ezequiel, de Mateus 24, de Lucas 22, de Marcos 11, de João 14, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 2 Pedro, e todo o livro de Apocalipse, nós começamos a imaginar que o futuro está breve. E aí nós temos que pensar também qual é o conceito da Bíblia em relação a questões futuras. Então, jamais vamos colocar os nossos corações em especulações. E é comum as especulações ganharem força no meio cristão. Enquanto Jesus disse de maneira bem clara, tendes fé em Deus, parece que a nossa fé ela está migrando para outras coisas. Jesus disse de maneira bem tácita, tendes fé em Deus. Entretanto, parece que a nossa fé está muito mais no cenário político, no ambiente econômico, e o que Jesus deixa bem claro é que a esperança, ela surge do coração de Deus para o nosso coração. Paulo, escrevendo aos gregos, ele diz o seguinte: olha, vocês passarão por tribulações, mesmo que por momentânea tribulação. Aí, em um outro momento, Paulo diz, olha, é importante passar pela tribulação, porque a tribulação produz a perseverança produz a paciência, e a paciência produz a esperança. Então, tudo começa na tribulação, no caos, no tumulto, no desencontro, até chegarmos à esperança. E o autor, ele diz aqui no ponto 1, que breve o Senhor voltará. Na perspectiva do autor, que é o pastor Ezequias Soares, a vinda de Jesus é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. E ele diz ainda mais, esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Jesus já estão presentes. Tornou-se até cansativo para alguns falarem, outros ouvirem, a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Agora, se você, por exemplo, analisasse, agora mesmo, a eficácia desses sinais, ou
o pronunciamento desses sinais na ótica de Jesus seria bem diferente. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que haveria guerras. Jesus está no primeiro século da era cristã, e o primeiro século da era cristã muda totalmente o calendário, inclusive há uma alteração do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então ele muda o tempo e as estações. Daniel já tinha falado isso, que ele muda o tempo e as estações. E agora ele muda o próprio eixo histórico, dividindo a história antes e depois dele. E aí, no início da era cristã, ele diz de maneira bem clara, aí um pouco antes da sua vinda, isso está registrado principalmente em Mateus 24, ele diz as seguintes palavras: haverá guerras. Ora, se a gente passa 2000 anos e dizermos hoje que há guerra, isso é a coisa mais comum. Tantas guerras que já houveram, que aconteceram. E a guerra não é uma tentativa de posteriormente promover a paz, mas a guerra é a luta pelo caos, é a luta pelo poder, é o desejo, né, dos déspotas, é o desejo dos tiranos. É por isso que se produz e que se abrem e se declaram guerras. Então, se a gente falar que haverá guerras hoje, é uma coisa comum, porque as guerras surgem a todo momento, a toda hora, no mundo inteiro. Não só guerras militares, mas guerras civis. Aqui no Brasil houveram várias guerras, né? Guerra dos Farroupilhas, guerras do movimento tenentista, guerra envolvendo misticismo apocalíptico com personagens lá no Nordeste, dentre tantos. Sem falar dos brasileiros que participaram de maneira eficaz da Segunda Guerra Mundial. Agora, uma coisa é falar de guerra do ponto de vista da ótica de Jesus. Jesus diz que haverá guerras. Olha, como é que haverá guerras ali nos dias de Jesus, sendo que o mundo todo, o mundo civilizado de então, era controlado pelo único império, que era o Império Romano. O Império Romano tinha centenas de hordas, de legiões. As legiões tinham 1.000 soldados, 2.000 soldados, 3.000 soldados, 4.000 soldados, 6.000 soldados, 7.000 soldados, falavam de legião até com 10.000 soldados. Então a legião, ela tinha um número maior de soldados, dada a relevância do general junto ao imperador. Então os maiores generais, eles administravam, regiam legiões de soldados que tinha até mais de 6.000, 8.000 homens. Então, o exército romano tinha centenas de legiões, centenas de pelotões. E ele era, para aquela época, no século I, um exército invencível. Tanto é que ninguém venceu o Império Romano no século I, no século II, no século III, no século IV, no século V. Só em 476 é que foi decretada a queda do Império Romano por conta da invasão dos bárbaros. Então, o Império Romano era, de fato, pelo ponto de vista da historiografia, invencível. E aí Jesus está dizendo que haverá guerra. Mas guerra contra quem? Quem é doido para intentar uma guerra contra Roma está fadado ao fracasso. Mas Jesus, com autoridade, diz que haverá guerras. Então, depois da sua morte, no ano 70, houve uma guerra contra os romanos e, como eu acabei de dizer, não tiveram a mínima chance. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra que não fosse removida. Depois, no ano 132, mais outra guerra, enfim, mas sem nenhuma chance de vencer. E Jesus estava certo, haverá guerras. Jesus disse: haverá pandemias ou epidemias. Como o mundo geográfico na época de Jesus, geograficamente não estava tão expandido quanto hoje, ele usou o termo: e haverá epidemias, ou seja, e haverá pestes. E a gente sabe muito bem que no século I, século II, século III, já começaram a catalogar
historicamente, grandes epidemias. Então Jesus estava certo, e haverá. Eu acho incrível as pessoas perguntarem se a Covid-19 faz parte de algum contexto bíblico. Se Jesus disse que haveria epidemias, que haveria pestes, então todas elas fazem parte desse contexto, inclusive a gripe espanhola, né, a peste bubônica e a Covid-19. Repare que é a Covid-19, não é a 1. Então, há vários tipos de Covid aí sendo proliferado no mundo inteiro. Então, meus irmãos, quando Jesus fala essas coisas, por exemplo, haverá terremotos. Havia muitos anos que ninguém sentia, percebia algum terremoto. E aí, quando Jesus fala isso, poucas décadas depois da morte dele, houve terremotos na região da Ásia Menor. Entre aquelas 7 igrejas, uma delas o Senhor diz: farei-te coluna firme no templo do meu Deus. Porque aquela igreja e aquela cidade tinha sido destruída por conta de um terremoto. Então Jesus, ele predisse todas as coisas, inclusive a sua vinda. Há mais de 100 passagens no Antigo Testamento que já declaravam a volta de Jesus. Isaías falou sobre a volta de Jesus, Jeremias falou, Davi falou em vários salmos, inclusive no Salmo 22, a respeito da volta de Jesus. Patriarcas falaram, profetas falaram. O próprio Senhor Jesus atestou tudo isso, lendo e repetindo as escrituras dos profetas, dos escritos, dos históricos. Então, isso é uma verdade incontestável. E aí, o próprio Senhor Jesus, conforme está aqui no tópico 1 da revista, ele fala sobre a sua vinda e ele vai indicar a sua vinda como uma promessa. E é isso que temos que ter em vista. A volta de Jesus faz parte de uma promessa proferida pelo próprio Senhor Jesus. Vou para o meu Pai, preparar lugar para cada um de vocês, mas voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esta é a bendita esperança, a certeza que Jesus voltará para nos buscar e para nos dar a oportunidade, o gozo, a alegria de viver eternamente com Ele. O ponto 2 da revista, o autor já entra na questão da necessidade de vigilância. Se não tivermos cuidado com o texto bíblico, com a Bíblia, com a Escritura, nós podemos, em um relance, ou de repente, fazer algumas leituras precipitadas da Bíblia. Principalmente leituras acerca de parábolas, que trata-se de uma estrutura literária que deve ser interpretada alegoricamente. Esse é o sentido da parábola. E aí, por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, sobre as 10 virgens, né? Lê sobre 2 que estarão no campo, 2 que estarão no quarto, e aí logo nos surge uma falsa impressão dos 50%, né? Então, uns ficarão, outros irão. Jesus, na sua vinda, ele levará pelo menos 50%. E a Bíblia nunca ensinou isto. Quando Jesus fala das virgens, daqueles que estão no campo, daqueles que estão no quarto, ele não está transmitindo nenhuma ideia de 50%. Mas em cada uma dessas narrativas, ele está dando uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem é vigiai. Estejai atentos. Então, Jesus fala sobre a necessidade de vigilância. E com a necessidade de vigilância, é que se desenvolve o estar apercebido, atentos. Por exemplo, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo.
Os nossos olhos estão para os efeitos catastróficos desta pandemia, ou os nossos olhos estão para a Escritura? Isso é um dilema, isso é um dilema. Os grupos dos quais participamos, toda semana nós ficamos entristecidos. Diariamente pelos noticiários nós ficamos entristecidos com a partida de tantas pessoas por conta da Covid-19. E aí, minimamente, enquanto seres humanos e também enquanto cristãos, que somos cada vez mais dirigidos pelo amor de Cristo, nós nos identificamos com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Isso se chama alteridade. A alteridade é se colocar no lugar do outro, é compreender o outro mesmo diante ou em face da sua religião, do seu credo, da sua crença, da sua cor, da sua etnia, ou do seu tipo familiar. Então, a alteridade é compreender o outro. E isso Jesus fez, e como Ele fez de maneira eficaz. Ele compreendia as pessoas. Ele se identificava com pessoas. Era um especialista em gente. Eu sempre insisto que a igreja, se não deveria ser especialista em gente. O nosso negócio é gente. Nosso negócio é cuidar de pessoas. Nosso negócio é transformar pessoas, é edificar pessoas. Então, em uma dimensão, nós precisamos para isso da iluminação do Espírito Santo e do calor do Espírito Santo. Na outra dimensão, nós precisamos do calor humano. Tem muita gente que parece ter muito calor do Espírito, mas nenhum calor humano. Nenhuma identificação com o que sofre. Profetiza, mas não tem relacionamento com o vizinho. Canta, mas não tem relacionamento com a família. Prega, mas não tem relacionamento com os filhos. Então não basta apenas dizermos que buscamos o calor do Espírito, mas é necessário que seja demonstrado, que esteja visível em nós o calor humano, a empatia, um espírito de fraternidade, de solidariedade. Pastor, espírito de fraternidade, isso é bíblico? Eu lembro do salmista dizendo: ó, quão bom é que os irmãos vivam em união. E quando a Bíblia diz: suportai uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, carregai a farda uns dos outros, a Bíblia está apontando para a nossa humanidade, para o nosso espírito fraterno e solidário e humano. Então, a cada dia, nós nos humanizamos e sentimos a dor dos que se perdem por conta desse vírus terrível. Então, mas para onde nós devemos olhar diante desse momento? Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tempos de resgatarmos essa esperança. E o autor dessa revista aqui nos admoesta a necessidade de vigilância. Tenhamos cuidado com os falsos alarmes. E aí, infelizmente, depois que inventaram o WhatsApp, o diabo ficou desempregado, né? E da mesma proporção que o diabo ficou desempregado com o advento do WhatsApp, e o que o diabo usa de irmãos para serem proliferadores, proclamadores de Satanás nas redes sociais, não é brincadeira. O irmão que está me ouvindo é exatamente isto. Se um irmão fica proliferando informações falsas, não científicas, não comprovadas pela academia científica, sobre vacinas, o irmão é um irresponsável, sobretudo um tolo. Nunca conviveu com alguém que sofreu pela não vacinação. Eu tenho um amigo pastor Hernandes Inácio, pastoreia ali em Umas.
Ele tem quase 10 anos pastoreando em Nhumas. E o pastor Hernandes Inácio, ele é deficiente físico. Deficiente em quase 100% de uma das pernas. Ele anda, mas anda com dificuldade. E o andar dele é um andar manco. E os irmãos e as irmãs dele, todos são saudáveis. Mas na época, o pai dele achou que não deveria vaciná-lo contra a paralisia infantil. O pai dele não o vacinou. E a paralisia o infectou, alcançou, e ele até hoje anda mancando. Então, não sejamos, irmãos, proclamadores bestiais, proclamadores do inferno nas redes sociais. Se você não tem certeza do que você está transmitindo, enviando, repassando nas redes sociais, não faça isso. Eu acho muito bonito, os irmãos do nosso grupo não têm essa prática. Pelo contrário, a prática dos irmãos é orar. Pastor Silas? Orar pelos outros. É sentir as dores das famílias que estão enlutadas. É marcar jejum para nos rendermos diante de Deus, em busca da sua misericórdia diante de um momento pandêmico. Então não sejamos mensageiros de Satanás. Há uma expressão do pregador, quando eu falo pregador, eu me refiro a Salomão, lá em Eclesiastes. E também, esse texto, no caso, é dele, mas está em Provérbios. Ele disse que há pés que correm apressadamente para semear a contenda entre irmãos. Se Salomão escrevesse hoje, ele mudaria os termos. Ele não diria pés que correm apressadamente para semear a contenda entre irmãos. Ele diria dedos que aceleradamente digitam mentiras e falsas informações para os irmãos em redes sociais. Isso é uma lástima, né? Isso é uma lástima. As pessoas se darem, mesmo sendo cristãs, se darem ao papel da mentira, da fake news, da falsa informação. Então é preciso estarmos atentos, vigiai. Pastor, eu tenho que vigiar nisso? Também. Vigiar nisso, vigiar em todas as coisas. E aqui o autor, ele no terceiro tópico, que é o último, ele fala da necessidade de viver com fidelidade. Então, as pessoas falam em sonho de Deus, né? A Bíblia nunca mencionou nenhum sonho de Deus. Isso faz parte e fica por conta da nossa heresiologia, né? Os sonhos de Deus, né? A Bíblia não menciona nenhum deles, né? Quem sonha somos nós é que temos os nossos sonhos, porque os sonhos fazem parte de uma estrutura imaginativa meramente humana, né? Minha mãe, quando eu tinha sonhos ruins, e aí eu falava para minha mãe, ela dizia: não, meu filho, nós éramos muito pobres, né? E ela tinha uma questão, ela usava a pobreza para responder a minha indagação. Minha indagação era porque eu tinha muito sonho ruim quando criança. Ela disse: não, meu filho, sonho ruim a gente só tem quando dorme com fome. Essa era a resposta dela. Tinha sonho ruim porque dormia com fome. Então, eu não digo que Deus tem sonho, mas se Deus sonhasse, o sonho de Deus seria nos encontrar fiéis. O que Ele deseja, o que Ele quer hoje e no dia da sua vinda é nos encontrar fiéis. O autor fala sobre isso. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Essa é a única maneira de respondermos à aliança de Deus. É com a fidelidade, é com a obediência. A outra editora, essa aqui é a CPAD, a outra editora é a Betel. Eu já escrevi algumas revistas para a editora Betel, inclusive um livro pela editora Betel. Acho que ainda deve estar no catálogo deles. Inclusive a revista deles sobre Esther nesse trimestre indica esse livro que eu escrevi para eles há muitos anos atrás, acho que uns 7 anos.
O título do livro que eu escrevi pela Betel é O Resgate da Fidelidade. Quando eu comecei a escrever aquele livro, eu tive uma dificuldade, se passou alguns dias em pesquisa, até que eu dirimisse essa dificuldade. A dificuldade era encontrar nos idiomas originais a palavra fidelidade. Porque fidelidade é um termo transliterado de outro termo. Então, eu fiquei surpreso quando descobri que a palavra fidelidade, você a encontra nos idiomas originais do texto bíblico, somente através da palavra fé. Então, fidelidade está ligeiramente, estritamente ligado com a fé. Então, a nossa fidelidade é acompanhada pela fé ou vice-versa. Tendes fé em Deus. O escritor aos Hebreus disse que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, com fé, tem que crer que Ele existe, ou seja, com fé, e que é recompensador, ou seja, com fé. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. O autor aqui define fidelidade como a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo grupo semântico na Bíblia. Os termos fidelidade, lealdade e verdade. E aí, quando a gente começa a estudar esse assunto, fidelidade, nós vamos observar que a fidelidade ela tem uma origem. Essa origem é divina. Deus é a origem da fidelidade. Deus é a origem da verdade. Os salmistas dizem, Ele é a verdade. Os seus decretos são verdadeiros. As suas obras são verdadeiras. As suas promessas são verdadeiras. Então, tudo que Ele faz é a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade. Ele não é uma das verdades, Ele é a verdade. O mundo contemporâneo, pós-moderno, nos convenceu das suas próprias verdades, né? As verdades do mundo contemporâneo são verdades linguísticas, são teorias linguísticas. Entre essas teorias linguísticas você tem o pragmatismo, o utilitarismo, o hedonismo, o narcisismo, e você tem também o relativismo, que é uma teoria linguística. Então, todas essas verdades, elas são relativamente verdades. Quando Cristo diz, eu sou a verdade, isso aí é uma verdade que dela decorre toda a autoridade. Então, toda verdade, como diz os teólogos, toda verdade é uma verdade de Deus. Tem uma pergunta na Bíblia que nos incomoda. É a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? O que é a verdade? É claro que nos incomoda, mas a gente não tem dificuldade nenhuma de respondê-la a partir das Escrituras. Então a verdade, ela deriva de Deus. O autor diz que a verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre elas a fidelidade. Então Deus, Ele é fiel. Então a gente não busca ser fiel por conta da prática das boas obras, por conta da necessidade de agradar a Deus. Nós buscamos ser fiéis, primeiro, pastor Silas, porque Deus é fiel. Isso parece clichê para alguns, que a gente pronuncia, a gente canta, a gente menciona, Deus é fiel. Mas há inerentemente nessa afirmação, Deus é fiel, uma grande verdade.
Alguém fiel é alguém que nunca falha, que nunca erra. Então você já parou para pensar, meu irmão, você que está acompanhando aqui no modo online, já parou para pensar nessa verdade que Deus é fiel? Que você serve a um Deus fiel, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, não fará, tendo prometido, não cumprirá? A gente serve a um Deus tão fiel, que nunca nos abandona. Ele nos constrange, porque a sua palavra diz que mesmo se formos infiéis com Ele, Ele permanece fiel. Isso nos constrange. Porque não há nenhuma resposta humana, nenhuma resposta que nós possamos dar a Deus que seja capaz de satisfazê-lo. Mas tudo que Ele faz nos satisfaz. O escritor reformado John Piper, ele desenvolve uma perspectiva teológica chamada satisfação em Deus. Para John Piper, a nossa plena satisfação só pode ser encontrada em Deus. Ele até chama de hedonismo cristão. O nosso pleno prazer, pleno gozo, regozijo, fidelidade, alegria, só podem ser satisfeitos em Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre será verdadeiro, sempre será fiel. Mesmo que humanamente, pecaminosamente, nós falhamos aqui, ali, acolá, mas Ele não falha. Ele não vacila. Não titubeará. Não tosquenejará aquele que te guarda. Então nós precisamos resgatar esse conceito que está expresso na fidelidade de Deus. E a fidelidade, ela também deve ser uma virtude cristã, uma prática cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante na vida cristã. Então é preciso desenvolvermos a prática da fidelidade. E aí, a fidelidade tem as suas dimensões. Quando a gente lê os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, nós encontramos ali, de maneira bem clara, a descrição desses mandamentos. Mandamento 1, 2 e 3. Eles têm a ver com a fidelidade a Deus. Mandamentos 1, 2 e 3. Deus é singular, Deus é incomparável, devemos ser fiéis a Ele. Primeira dimensão dos 10 mandamentos, fidelidade a Deus. Aí o mandamento 4, que é o do sábado, e aqui não tem tempo de explicar, mas é o mandamento da dignidade humana, da ética no trabalho. Ou seja, a fidelidade consigo mesmo. Fidelidade com o seu corpo, com a sua vida. Fidelidade com a sua saúde. E aí esse padrão de fidelidade significa uma prática correta para consigo mesmo. Eu não posso ingerir, eu não posso absorver não posso ingerir nada que possa trazer prejuízo para a minha saúde. Isso é a preservação do eu. É uma ética individual. Os 3 primeiros mandamentos trata-se de uma ética teísta,
uma ética que fala da maneira correta de se relacionar com Deus. O quarto mandamento, de se relacionar consigo mesmo. Como eu estou falando aqui da fidelidade como virtude cristã, o mandamento 5 ao mandamento 10 é a terceira dimensão. É a fidelidade com o próximo, fidelidade com o outro. Então, a fidelidade, ela deve fazer parte de todas as dimensões da nossa vida. No relacionamento com Deus, no relacionamento consigo mesmo e também no relacionamento com o próximo. Então, esta lição, de maneira geral, que está encerrando esse trimestre aqui, fecha falando da bendita esperança, da certeza da volta de Jesus. Então, quando falamos, quando discutimos, pensamos, refletimos sobre essa questão, a volta de Jesus, o arrebatamento, isso deve, de maneira pedagógica, nos ensinar sobre a maneira que estamos vivendo. Se é uma maneira agradável, que está consoante aos decretos de Deus, à vontade de Deus, ao zelo de Deus, no que se diz respeito ao seu retorno. Então, nós não devemos esmorecer, perder a esperança, abaixarmos a cabeça, retroagirmos, mas olharmos para frente, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para frente, para frente. Então, pensar na volta de Jesus é pensar para frente. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O prêmio da soberana vocação é a volta de Jesus. Paulo, falando sobre isso, Paulo disse que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que a volta de Jesus, ela será uma grande alegria para os mortos e para os vivos. Ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Como? A gente pode perguntar, Paulo, como? Eles vão ressuscitar, só há agora o cadáver, ossos, só há cinzas, não há mais nem cinza, como eles ressuscitarão? Aí Paulo diz o seguinte, os corpos mortais se revestirão da imortalidade, os corpos perecíveis se revestirão de perfeição, os corpos corruptíveis, ou seja, corrompidos pela matéria, eles se revestirão de incorruptibilidade. Paulo está falando aí da volta de Jesus como grande gozo, grande vitória para duas classes. Primeiro, para os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que estivermos vivos, seremos transformados, metamorfoseado, é a palavra grega, metamorfose. Então nós seremos transformados e estaremos para sempre com Ele. Então nós não podemos perder de vista a bendita esperança, que não é só matéria doutrinária ou dogma que temos enquanto igreja, mas a razão de existir da igreja é a esperança em Cristo. A nossa razão, a nossa própria existência está ligada com a volta de Jesus. Eu gostaria de orar, orar pedindo a Deus que Ele nos ajude a recuperarmos essa esperança. Eu não estou dizendo que o irmão ou a irmã perdeu essa esperança. Quando eu digo recuperar, é no sentido de restaurar. Você tem, mas precisa que isso esteja mais vívido, mais nítido. Reavivar o sentido da esperança no seu coração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor,
porque sabemos que o Senhor é todo poderoso, é todo amoroso, é todo bendito. E o Senhor nos deu a bendita esperança. Esperança em meio ao caos, esperança em meio à fluidez líquida deste mundo, esperança em meio às heresias, esperança em meio a catástrofes, em meio a incertezas econômicas, em meio à pandemia. O Senhor nos dá esperança. O nosso alvo é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Como disse o teu filho, bendito é o Deus Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Eu quero te pedir que o Senhor nos conduza em tempos de pandemia. Que o Senhor, que tem todo o poder, toda a graça, e que tem todo o bálsamo que cura e que também alivia e consola, possa consolar as famílias enlutadas, cristãs e não cristãs, independente de sua perspectiva ou profissão religiosa, meu Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor alcance cada um, dê-lhes esperança e fortaleça a tua igreja, para que possa de maneira eficaz transmitir a esperança, ser a pregoeira da esperança, a proclamadora da esperança. Em dias de muitas convulsões, em dias de muitas dificuldades, inclusive financeiras, o Senhor possa trazer esperança, possa trazer a tua paz, que tua igreja se levante, que tua igreja proclame essa paz e essa esperança, que somente pode ser encontrada em Jesus Cristo. Nós oramos, meu Pai, na certeza que a tua bendita esperança nos conduzirá, nos regerá à esperança eterna. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus.